Olá, boa tarde. Meu nome é Viviane. Eu sou aluna do curso de Gestão Financeira, primeiro módulo, e estou aqui para apresentar o meu trabalho do projeto Integrador, professor Genesi. Eu escolhi o tema A Importância da Educação Financeira na Infância e as Mídias Sociais, que é um tema muito relevante nos dias atuais, né, porque nós temos visto como as mídias têm influenciado as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens a desejarem ser cada vez mais consumistas. E isso tem sido um grande motivador do consumismo, não só na faixa etária infantil, como na faixa etária de adolescente e adultos também, mas nós vamos focar, o meu trabalho é focado mesmo na importância de ensinar às crianças a necessidade de se ter uma educação financeira desde pequeno. O meu problema, que eu apresentei como sendo como ensinar educação financeira às crianças no momento onde tudo parece tão acessível e possível devido à influência direta das mídias, né? Esse problema, ele realmente está impregnado nos dias de hoje, porque não só pelas mídias sociais, mas também pelos programas de TV, antigamente mais pelos programas de TV, que nós tínhamos ali grandes influências dos fabricantes de brinquedo, principalmente, que investiam em comerciais que passavam entre um desenho e outro, né? E isso acabava influenciando as crianças a quererem ter aquele brinquedo lançado, né, na última moda, a quererem ter o brinquedo, né, mais tecnológico, porque a cada lançamento esses brinquedos vinham sendo melhorados e a partir do crescimento dos YouTubers, principalmente, dos canais de YouTube e das mídias sociais, esse crescimento acabou impactando também, né, na influência da televisão sobre as crianças. Então, esses fabricantes eles passaram a ter que se investir também nas mídias sociais, tanto que temos hoje muitos YouTubers, principalmente dessa faixa etária infantil, que tem bonecos próprios, tem jogos próprios, né? Roupas próprias com a sua marca. Então, assim, houve um novo processo ali que os fabricantes de brinquedo e roupas tiveram que também abrir os seus leques, né, para poder influenciar nas crianças de uma nova forma, que era com as mídias. E isso aí acaba se tornando uma dificuldade, né, para os pais hoje de ensinar educação financeira para os seus filhos. A justificativa, né, eu acabei também já falando um pouco sobre isso, que a escolha do tema é em função da deficiência atual em educarmos as crianças para que possam ser adultos responsáveis financeiramente. E com a influência das mídias sociais, esse assunto tem sido cada vez mais difícil de ser trabalhado nas famílias brasileiras. Esse é um fato realmente que tem dificultado, né? Porque por mais que os pais, os cuidadores, tios, tias, avós que cuidam das crianças no dia a dia tentem, né, influenciar essas crianças para não desejarem, né, tantas coisas que não estão de repente no acesso daquelas famílias, existe a boa vontade, né, dos familiares, mas existe também essa parte negativa que são as mídias que estão aí para todos hoje. Nós não temos como esconder os nossos filhos, né, das mídias. Nós podemos diminuir a frequência do uso de telas, né, como computadores, tablets, celulares, mas é impossível nós tirá-los desse mundo, porque é algo que veio realmente para ficar. Então, nós temos um problema, né, e a descrição desse problema, que nós temos o público infantil, que é influenciado pela indústria, se aproveita pela falta de discernimento sobre o valor do dinheiro por parte das crianças,
né? Fazendo com que as mesmas se tornem presas fáceis do consumismo, facilitada pelo fácil acesso às mídias digitais. Hoje, cada pai, cada mãe tem um celular, às vezes a maioria hoje, até as crianças têm celulares, tablets disponíveis, então esse acesso ficou muito facilitado, a internet, ela se tornou algo muito fácil de ter, qualquer lugar que você vai ter uma internet pública, mesmo que hoje, né, existe a minoria, a gente sabe que ainda existe pessoas que não têm acesso à internet em casa, mas isso é a minoria, mesmo que você não tenha em casa, você vai no local público, um shopping, uma escola, né, um supermercado, você já consegue ter ali um acesso à internet por meio daquela via. Então, isso se tornou muito acessível, né, para as nossas crianças. Então, isso acaba também se tornando mais difícil para os pais controlarem. E também a indústria, né, ela acaba se aproveitando do fato da criança não ter discernimento sobre valor, né? Ela vê lá um brinquedo sendo vendido por R$ 300, ela não tem noção do quanto vale aqueles R$ 300. Se você der uma nota para uma criança, né? Digo assim, uma criança de 6 anos, que é o caso que eu hoje tenho, uma criança de 6 anos e uma de 11. Se eu dou uma nota de R$ 2 para minha filha de 6 anos, ela vai ficar tão feliz quanto se eu der uma nota de 50, porque ela ainda não sabe discernir. É óbvio, né? Que você vai falar assim, olha, filha, essa de 50 vale mais, mas se você der duas notas para ela ali, ela vai ficar feliz com aquela nota de R$ 2, tanto quanto ela ficaria feliz com uma nota de 50. Então, isso também é muito, né? É, a indústria se aproveita dessa falta de discernimento. E ali as crianças se tornam alvos fáceis, né, do consumismo, porque ela não tem noção, ela quer ter aquele brinquedo, ela quer ter aquela roupa, aquele tênis de luzinha que pisca, mas ela não quer saber, ela não sabe, né, quanto vale, quanto custa aquele tênis. Então, isso acaba, né, as nossas crianças se tornando alvos cada vez mais fáceis do consumismo. E o que seria uma proposta de solução, né, para esse problema que nós temos enfrentado? Nós temos alguns dados, né, que a educação financeira nunca foi tão importante como nos dias de hoje. Estima-se que mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. Isso tudo é fruto de uma falta de orientação nesse sentido, desde a infância, né? Nós crescemos sem uma orientação financeira, estamos, crescemos ali, né? Nos tornamos jovens e adultos no mundo consumista, que isso não é de hoje, hoje foi agravado pela influência das mídias sociais, mas isso já sempre existiu, né? Você querer ter o tênis mais bonito, o tênis mais caro, a roupa mais cara, o celular melhor. Então, assim, isso foi influenciando as nossas vidas, de forma que hoje nós temos esse dado de mais de 60 milhões com nome de brasileiros com nome negativado. Isso é tudo também fruto de falta de orientação. O tema passou a ser tão necessário que, a partir de 2017, ele foi incluído na Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Essa definição, por parte do Ministério da Educação, foi vendo a necessidade que passou a ser gritante, né? Das nossas crianças e jovens terem essa educação desde a escola. Então, a partir de 2017, isso se tornou obrigatório nas escolas. Não obrigatório existir uma matéria específica para a educação financeira, mas as escolas, tanto públicas quanto particulares, elas têm a obrigação, desde 2017, de abordarem esse tema de alguma forma, contextualizar esse tema nas matérias trabalhadas na escola. E segundo o IBGE também, é um dado, as crianças são responsáveis por movimentar um mercado de mais de 50 bilhões de reais. É incrível, né, a gente pensar nisso, mas é um dado que já está até um pouco ultrapassado, porque principalmente no pós-pandemia, né, que nós nos tornamos ali tão escravos, dizemos assim, de compras online, principalmente, esse dado já deve ter até aumentado. Frente a isso, a necessidade de influenciar nossos pequenos jovens a fazer escolhas racionais em relação ao consumo se torna fundamental. Então, eu fiz uma listagem, né, de algumas atitudes a serem tomadas para que a realidade seja mudada. Uma primeira atitude, os pais mudarem de atitude, pois na maioria das vezes já possuem hábitos desenfreados de consumo e esse mau hábito vai passando para seus filhos, né? Quantas famílias aí já estão afundadas em dívidas, pais e mães com dificuldade
de pagarem, de sustentarem seus consumos, e esse mau hábito vai passando para as crianças. Eles vão vendo os pais consumindo desenfreadamente, e ali eles também já vão adotando essa cultura, né, para o seu dia a dia. Não utilizar a lei da compensação, quando os pais trabalham fora e por esse motivo procuram dar aos filhos tudo que lhes é pedido. Isso nós vemos muito, né? Muito ao nosso redor, nossa realidade. Muitos pais e mães passam o dia todo fora, só chegam à noite, se sentem culpados por não poder dar tempo de qualidade para seus filhos. E aí eles acabam tentando essa compensação, né? Dando tudo aquilo que eles pedem. E muitas vezes eles acham que estão fazendo bem, estão fazendo mal para aquela criança, porque aquela criança ela vai crescer com a falsa sensação de poder, de que ela pode ter todas as coisas que quiser. E muitas vezes isso vai causar até endividamento por parte dos pais, né? Porque a não ser um pai, uma mãe que ganhe um salário muito bom ou, né, tenham condições financeiras muito boas para poder bancar isso tudo, o que a gente vê também são muitos pais fazendo coisas para os filhos que não têm condição e estão se endividando para poder fazer essa lei da compensação, quando eles acham que na verdade estão fazendo bem, estão fazendo mais é mal. Não deixar que os filhos sejam influenciados pela mídia consumista, onde o mais legal é aquele que possui a roupa mais cara e o celular de última geração. Isso aí realmente tem que ser muito conversado com os filhos, porque a gente sabe que nas escolas, principalmente nas faculdades, existem existe essa competição, né? A roupa mais legal, o tênis da hora e o celular de última geração. Então tem que ter muita conversa para que as nossas crianças consigam driblar essa mídia consumista. Estabelecer limites de consumo para os filhos, né? Que eles possam dar valor ao que eles têm, não achando simplesmente que tudo que eles têm não é o suficiente, mas que nós possamos conseguir estabelecer esses limites para que eles entendam, olha, esse mês não dá, talvez mês que vem dê, né? Olha, vamos cortar aqui para quem sabe a gente conseguir ter ali depois. Então, estabelecer limites é importante. E dar tempo de qualidade a eles, ensinando que existem inúmeras coisas que o dinheiro não compra. Ser participativo e estar presente no dia a dia. Isso é muito de suma importância, porque é o inverso daquilo que eu citei na tela anterior, sobre você fazer a lei da compensação, né? Você querer dar tudo aquilo para o seu filho, achando que você vai estar fazendo um bem para ele. Então, você dá um tempo de qualidade, ensinando que existem coisas que o dinheiro não compra, né? Você ser participativo, você tirar um dia para ir passear com ele, sem que haja gasto de dinheiro, mas você andar de bicicleta, você fazer um passeio num lugar que você possa se divertir com ele e mostrar que nem tudo precisa de dinheiro. Isso tudo é dar tempo de qualidade para os filhos e com certeza isso vai fazer com que eles se sintam, com que eles tenham um entendimento melhor do que é o consumismo. E as considerações finais. Dentro desse cenário consumista, onde na maioria das vezes os pais incentivam esses maus hábitos de consumo em seus filhos, fica a certeza que a criança por si só não nasce consumista. Ela pode ser influenciada por bons hábitos de consumo, para que cresça um adulto responsável financeiramente. Existem diversos materiais que podem ajudar na compreensão dessa difícil tarefa que é a educação financeira da infância. Cabe a nós nos dedicarmos um pouco mais ao assunto. Diante disso, eu encerro meu trabalho e agradeço aos professores e que nós possamos, como influenciadores dos nossos filhos, da nossa família, fazer com que eles cresçam adultos responsáveis financeiramente e menos influenciados pelas mídias sociais. Para encerrar, as minhas referências bibliográficas, que foram os materiais de trabalho de apoio para esse trabalho e pesquisa. Obrigada.